crenças limitantes. Sim, elas existem e todos nós temos algum tipo de crença limitante que resultam em diversos bloqueios para que a gente consiga prosperar nessa vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea, eu sou terapeuta, sou especialista em relacionamento e comportamento humano e convido você a se inscrever, a deixar seu like e já ficar comigo aqui no canal. As crenças limitantes, elas são ideias sobre coisas que nós carregamos ao longo da vida, por meio da observação, por meio de de toda a bagagem dos nossos familiares, das crenças, das ideias das nossas famílias. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. É algo que você vai criando ao longo da sua vida, pela sua observação, por medo de ser ridicularizado, ou porque você pode ter sido criticado quando criança por alguma situação específica. Isso cria dentro de você uma crença de que você não é bom em algo. Por exemplo, se você já foi criticado por cantar uma música, você pode ficar com vergonha, né, desenvolver a crença de que você não é capaz de cantar uma música. E aquilo vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. As crenças de não merecimento, por exemplo, que eu não mereço um relacionamento de valor, que eu não mereço o dinheiro, e isso pode, consequentemente, atrapalhar o seu processo de abundância na vida. Então, como que nós podemos melhorar essa percepção por meio das terapias, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem muito esse papel de tornar o próprio indivíduo observador de si mesmo e começar a identificar os gatilhos, né? As situações que trazem essas crenças limitantes à tona, né? E fazem com que você se bloqueie para determinadas atividades. Eu, por exemplo, tinha muito medo de falar em público numa época, né, na minha vida acadêmica, e para destravar esse medo, eu comecei a dar aula. E as nossas inseguranças, elas acabam nos colocando demônios, né? Então a gente começa a achar que todo mundo tá rindo da gente, a gente começa a achar que estão falando da gente. Às vezes a pessoa tá rindo de outra coisa, você acha que é de você. Então, assim, são processos normais e que você tem que ir aos poucos quebrando, né, essa percepção e esse medo de exposição. Quando você identifica uma crença e decide quebrá-la, o modo como que você consegue fazer isso é enfrentando o desafio. Então, como eu sempre quis dar aula, como eu sempre quis compartilhar os meus conhecimentos, que eu gosto muito de estudar sobre vários assuntos, eu fui vencendo esse medo. Depois, na apresentação da minha monografia, depois eu fui tentar participar de uma banca para professores, e aí eu fui aos poucos vencendo aquele medo, vencendo o desafio. E cada desafio que eu enfrentava, eu baixava um pouco mais esse bloqueio. Então, eu me permiti mudar, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar com as traços de crenças limitantes. A gente tem que trabalhar o seu fortalecimento, né, na crença em você mesmo, aumentando a sua autoestima e pensando que todos nós temos desafios, né, desafios diferentes. Então, se para um é mais fácil falar em público, né, pode ter outro desafio. Então, todos nós teremos nossas crenças, né, até porque pelo conjunto de princípios e valores que nós recebemos, das vivências que nós tivemos com nossos familiares, com nossos amigos. Então, existem crenças que estão enraizadas lá no nosso subconsciente que a gente nem imagina que aquilo está ali, né? Então, às vezes são precisas várias sessões, né, de psicoterapia para que você consiga identificar essas causas. Mas não somente a terapia uma válvula para isso, né? Também você pode, por meio da autoobservação, da meditação, desenvolver essa percepção, tá, de si mesmo. Mas lembrando que a terapia ela é sempre importante, ela é fundamental no nosso processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, tá bom? Então, se você trabalhar dia a dia as suas crenças, se tiver uma crença de não merecimento em relação a dinheiro, por exemplo, de que dinheiro é sujo, né? Muitos de nós, a gente cresce escutando isso, que o dinheiro é sujo, né? Não pega no dinheiro, menina, esse dinheiro é sujo. Então, são coisas que ficam ali gravadas em nós e que a gente, às vezes, tem dificuldade de até mesmo perceber no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, a gente sabota os nossos relacionamentos, sabota a nossa profissão, as nossas finanças,
por conta de coisas que nós trazemos na nossa bagagem emocional, tá bom? Fortaleça as suas crenças pessoais por meio das terapias, da meditação, por meio da autoobservação e identificando quais são os gatilhos que fazem com que você se sinta de repente inferior, né? Por que você se sente assim e o que será que pode ter dado causa a isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se ele te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal e deixe esse super like aí, que ele é muito importante aqui para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que também estão em busca de autoconhecimento. Gratidão!